Vamos falar agora sobre férias dos empregados domésticos. Está lá no artigo 17 da Lei Complementar 150. Acompanhe comigo. Nós temos que o empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias. Então, igual ao trabalhador urbano. Salvo se trabalhar no regime de tempo parcial. Nós já falamos também o regime de tempo parcial do empregado doméstico seria de 25 horas que ele trabalha por semana. O período de férias poderá ser a critério do empregador ser fracionado em 2 períodos. Observe que é o empregador que pode, a critério dele, fracionar 2 períodos, sendo um deles, no mínimo, 14 e o outro, aí vai ser a diferença. Então, você tem que ter pelo menos um mínimo de 14 dias, um período. O restante vai ser 16 dias, pode ser dividido para empregado. Do trabalhador urbano, há uma diferença e eu sugiro que você faça a leitura lá do artigo 130 e seguintes para você fazer a comparação. Eu já mencionei isso em outras aulas, então eu quero que você vá até o artigo 130 da CLT, faça a leitura para ver a comparação, a diferença. Você vai ver que o empregado urbano ele pode dividir em 3 períodos. Olha uma diferença com relação ao empregado doméstico. E um período lá do urbano não pode ser inferior a 5 dias. Então você vai ter que ficar atento a esses detalhes para não errar na hora da sua prova. Aliás, eu estou com medo de você não fazer a leitura lá da CLT, então eu vou colocar aqui na tela só para a gente fazer a leitura e fazer os apontamentos do trabalhador urbano. Atenção que é do urbano agora e não do doméstico. Vejamos, aqui do trabalhador urbano. Olha o que diz aqui, ó. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período de 12 meses. Então, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. O empregado doméstico, 2 períodos. Sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias, igual do empregado doméstico também 14 dias, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Então eu tenho aqui 3 períodos diferentes do empregado doméstico. Depois faça a leitura também aqui do artigo 133, que se cair na prova da segunda fase, eles vão cobrar de vocês esses pontos, que é quem não tem direito às férias. Quem não tem direito às férias? Olha o que diz aqui. Não terá direito às férias o empregado que no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias à sua saída. A outra hipótese, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Licença médica, por exemplo. Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. 6. Tiver percebido da Previdência, acidente do trabalho ou de auxílio de doença por mais de 6 meses. Isso aqui costuma cair. Mais de 6 meses, embora descontínuos. E a interrupção da prestação de serviço deverá ser sempre anotada na carteira de trabalho do empregado. Então, quando eu faço essas observações, é para que você vá também na sua CLT e faça a leitura, marque, verifique, faça os apontamentos dessas observações que são importantes. Quem não pode ter férias? Está lá no artigo 133. Período de férias do trabalhador urbano, posso dividir em quanto? 3 períodos, está lá no 134. Você vai ver aí do empregado doméstico, está no artigo 17.